Olá, pessoal. Bom dia a todos. Nessa videoaula de hoje, então, nós vamos ver as principais diferenças, na verdade, entre elementos de bloco e elementos de linha, tá ok? Então, basicamente, o elemento de bloco ele vai ocupar todo o espaço horizontalmente, mesmo que o conteúdo desse elemento não ocupe toda a região do elemento de bloco. Já o elemento de linha, o conteúdo, ele vai crescer conforme o elemento de linha ele vai crescer conforme o conteúdo. Bom, o elemento de bloco é aquele que ocupa todo o espaço horizontalmente, mesmo que todo o seu conteúdo não ocupe todo o espaço. E o elemento de linha, ele é aquele elemento que cresce, que só ocupa o espaço de si. Então, ou seja, ele vai só ocupar o espaço do seu conteúdo em si, o elemento de linha. Bom, então, para a gente poder visualizar melhor como que funcionam os elementos de bloco e elementos de linha, eu criei aqui, então, um seletor de união, tá ok? Então, todos os parágrafos e todos os elementos span vão possuir aí o background yellow. Então, na hora que eu executar aqui, a gente vai conseguir enxergar melhor aí os elementos de bloco e o de linha. Opa. Voltando aqui, ele colocou um RGB, na verdade, eu quero a cor yellow. Então, vou reexecutar aqui novamente e a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o span é um elemento de linha, então ele vai ocupar somente o espaço do seu conteúdo em si. Já o parágrafo ele é um elemento de bloco, então ele vai ocupar todo o espaço, essa região, horizontalmente, mesmo que o seu conteúdo não ocupe todo o espaço dessa região. Então, é possível perceber aqui, então, que o span, ele é, por padrão, um elemento de linha, ao passo que o P, ele é, por padrão, um elemento de bloco. Bom, isso significa que no elemento de linha, como sobrou um espaço, vou até inspecionar o elemento aqui, como sobrou um espaço à direita do elemento span, a gente consegue inserir outros elementos inline à direita aqui do nosso span. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui por exemplo, um strong, quiser colocar aqui um strong dash, por exemplo, eu vou ver que na hora que eu executar aqui, ele vai aparecer ao lado do outro elemento de linha que é o span, né? Então, o strong também é um elemento de linha por padrão, então ele só vai ocupar o espaço do conteúdo. Bom, ao passo que se eu colocar um elemento span logo após um elemento de bloco, por exemplo, aqui do P, eu coloquei aqui um span conteúdo ao lado do parágrafo. Quando eu executar aqui no navegador, a gente vai perceber o seguinte, que o conteúdo ao lado do parágrafo, ele é um elemento de linha, porque é um span, e ele foi empurrado pelo elemento de bloco P, tá ok? Então, ou seja, o elemento P, ele ocupa todo o espaço horizontalmente, mesmo que o conteúdo não ocupe todo o espaço do elemento, ok? Então, consequentemente, ele vai empurrar qualquer outro elemento, por exemplo, aqui o span, o elemento de linha, para linha de baixo. Então, ele não fica ao lado porque o elemento de bloco vai ocupar toda essa região. Bom, então, a única forma da gente conseguir deixar esse span do lado do parágrafo, né, é incluir ele aqui dentro do parágrafo.
Aí sim, na hora que a gente for executar aqui no navegador, a gente vai ver que o elemento, o spam, passa a fazer parte aqui do conteúdo do parágrafo. Aí sim, ele vai ficar ao lado aqui, né? O conteúdo vai ficar ao lado. Então, somente quando a gente incluir ele aqui dentro do parágrafo, para ele poder ficar do lado, né? Então, ou seja, o conteúdo vai ficar ao lado. Bom, pessoal, então antes da gente dar continuidade na aula de hoje, eu queria dar alguns exemplos de elementos de bloco e elementos de linha. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, exemplos de elementos de bloco, né? A gente tem a div, né, que é a divisão, os cabeçalhos ou os títulos de H1 até H6, os parágrafos, block quote para citação de citação em bloco, né? O L, lista ordenada, lista não ordenada, o L, e formulário, ok? Então, esses daí são alguns exemplos de elementos de bloco. E a gente tem também os elementos de linhas, os elementos de em linha, né? Que é o span, o strong, o en, que é a ênfase, e o a, que é a âncora usada aí nos links e também as imagens. Lembrando aí que a diferença principal entre strong e ênfase é que na ênfase é quando eu quero dar uma ênfase em uma determinada palavra, e o strong é quando eu quero dar uma importância numa determinada palavra ou frase, assim como a ênfase. A principal diferença entre elas é mais semântica, né? Então, tem a ver com o sentido, né? Então, a ênfase é quando eu quero dar uma ênfase, dar um destaque, ok? E o strong é quando eu quero dar uma importância. A principal diferença entre o strong e o ênfase é que o strong ele, tem maior importância, né? Ele tem um peso maior que a ênfase. Essa é a principal diferença entre os dois. E já o span, ele é uma região, né, que a gente consegue criar aí, então, assim, uma região, assim como a div, só que a div eu uso para bloco, né, e o span é uma região para a gente utilizar com elementos em linha aí, tá ok? Então, a gente vai criar uma divisão quando eu quero personalizar ou aplicar um estilo diferenciado em uma determinada região, eu posso utilizar a tag span. Tá ok, pessoal? A gente tem também a table, que eu acabei me esquecendo de comentar. A table, ela não é nem de bloco nem de linha. A tabela tem um comportamento próprio, né? Que é o display table. E ela não vai ocupar aí o 100% da área por padrão, né? Então, esse display table é o comportamento próprio da tabela, ok? Então, a gente vai ver também que tem como transformar um display inline em bloco e vice-versa. Bom, então existe também a possibilidade de a gente alterar o comportamento dos elementos de bloco para que eles se comportem como elementos de linha e elementos de linhas para que eles se comportem como elementos de bloco. Então a gente vai alterar esse comportamento da seguinte forma: eu vou criar uma classe aqui para esse elemento. O elemento span eu vou colocar uma classe bloco, já que ele é um elemento de linha por padrão. E o elemento p eu vou colocar uma classe linha, já que ele é um elemento de bloco por padrão. Então aqui para alterar esse comportamento padrão, eu vou vir aqui no nosso CSS e vou colocar aqui criar as classes bloco e vou criar aqui também a nossa classe linha. Bom, então de que forma que a gente pode fazer isso? Para alterar o comportamento, eu vou dizer o seguinte: quem tiver a classe bloco vai ter o display block, ok? E quem tiver a classe linha vai ter o comportamento ou display inline.
coloquei um margem aqui também, apenas para dar uma separação aí, para poder facilitar a visualização para vocês. Lembrando que o margem, ele pega aqui, né, no sentido horário, né, o primeiro valor e o segundo valor. Não sei se vocês estão lembrados, né? Esse cara aqui, essa margem vai ser referente à margem da esquerda, né? Left, aqui é a margem do topo, e como eu não tenho os outros valores, ele vai replicar 15 aqui px para poder pegar a margem da direita, e aqui 0 para poder pegar a margem inferior, né? No caso, esquerda, então, ó, primeiro valor referente à margem da esquerda, o segundo valor bom, corrigindo aqui, a primeira margem referente ao topo, o primeiro valor referente ao topo, o segundo referente à margem da direita, e o terceiro é referente à margem do bottom, né, que é a parte inferior, e o último valor aqui é referente à margem da esquerda, ok? Então, se eu não completo esses valores, ele automaticamente ele espelha, né? Ele vai montar aqui 15px para o top e bottom, né? E 0 para right e left, ok? Ele replica esses valores quando eu oculto. Somente relembrando aí. Bom, então, aqui na hora que eu executar no nosso arquivo aqui, bloco linha, eu vou ter aqui agora um span com comportamento, deixa eu colocar aqui para baixo, um span que é um elemento de linha, se comportando como um elemento de bloco, tá vendo que ele está ocupando toda a região aqui, né? Então deixa eu inspecionar o elemento, somente para vocês poderem acompanhar aí melhor. Vocês vão ver que ele está ocupando 100% aí da largura. E eu transformei um span, que é um elemento de linha por padrão, em um elemento de bloco. E transformei também um parágrafo, que é um elemento de bloco por padrão, em um elemento de linha, com comportamento inline. Bom, e por último aqui, que a gente pode perceber no span e no parágrafo, é que por padrão aqui, deixa eu voltar aqui na nossa página e carregar, coloquei apenas um separador aqui, por exemplo, aqui no span, a gente pode perceber que ele não tem nenhuma margem. Já o P, ele tem uma margem superior e uma inferior. Tá vendo que apareceu um sobreado laranja na parte superior e inferior? Então, por padrão, o P ele tem aqui uma margem superior e inferior. E não tem margem à esquerda nem à direita. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui, então, essa videoaula. E até a próxima videoaula, então. Um abraço a todos.